Curso, ISO 45001, edição, 2018, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, Interpretação e Implantação, Módulo 5. Neste módulo 5, vamos considerar análise dos requisitos normativos. 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 e 8.2. Requisito ISO 45001. Transformar planos em realidade requer um conjunto especial de esforços sob ISO 45001, incluindo suporte a requisitos para planejamento operacional, gerenciamento de mudanças, terceirização, aquisições, contratados e preparação e resposta a emergências. 8. Operação, 8.1. Planejamento e controle operacional, 8.1.1. Generalidades. A organização deve planejar, implementar, controlar e manter um processo S necessário S para atender aos requisitos do Sistema de Gestão SSO e implementar as ações determinadas na seção 6 para a. Estabelecer critérios para os processos. B. Implementar controle de um processo S de acordo com os critérios. C. Manter e reter informação documentada na medida do necessário, para ter confiança de que um processo S foram realizado S conforme o planejado. D. Adaptar o trabalho aos trabalhadores. Em locais de trabalho com vários multiempregadores, a organização deve coordenar as partes relevantes do sistema de gestão de SSO com as outras organizações. Como nas versões anteriores do padrão, OSHA 18001, a ISO 45001 exige que o planejamento de saúde e segurança ocupacional seja usado no gerenciamento organizacional contínuo. O planejamento e os controles operacionais precisam ser estabelecidos e implementados para melhorar a saúde e a segurança ocupacional, eliminar peritos ou, pelo menos, reduzir os riscos de saúde e segurança para níveis tão baixos quanto possível para áreas operacionais e atividades. O planejamento e os controles operacionais precisam ser estabelecidos e implementados para melhorar a saúde e a segurança ocupacional, eliminar peritos ou, pelo menos, reduzir os riscos de saúde e segurança para níveis tão baixos quanto possível para áreas operacionais e atividades. Ao planejar e desenvolver controles operacionais, é dada prioridade ao controle de opções com maior confiabilidade na prevenção de lesões e problemas de saúde relacionados ao trabalho. Os processos e atividades do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional são estabelecidos para garantir que os controles operacionais sejam implementados de forma eficaz e que sejam tomadas medidas para mitigar problemas ou determinadas não conformidades. O planejamento e os controles operacionais podem usar vários métodos diferentes. Por exemplo, outros controles operacionais podem incluir especificações para aquisição-compra de bens e serviços, conformidade com regulamentos preventivos e instruções do fabricante para equipamentos, referência específica para medir todos os processos operacionais e identificar resultados e adequação ou aceitação, controles de engenharia, dispositivos físicos como barreiras, seguidos de controles administrativos, avisos, sinais de segurança, alarmes e sinais ou procedimentos de controle de acesso e outras instruções de trabalho, documentando que os planos operacionais foram implementados de forma eficaz e bem-sucedida com a comprovação de resultados consistentes e melhor desempenho, adaptação do trabalho aos trabalhadores, por exemplo, definindo ou redefinindo como o trabalho é organizado, definição ou redefinição de processos e condições de trabalho, ambiente de trabalho para trabalhadores, indução, orientação, treinamento de novos funcionários trabalhadores, projetando um novo local de trabalho e novos equipamentos usando abordagens ergonômicas e etc. 8.1. Planejamento e controle operacional, 8.1.2. Eliminar perigos e reduzir riscos de SSU. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para a eliminação de peritos e redução de risco de SSU, utilizando a seguinte hierarquia de controles: A. Eliminar perigos. B. Substituir com processos, operações,
Materiais ou equipamentos menos perigosos. C. Utilizar controles de engenharia e reorganização do trabalho. D. Utilizar controles administrativos, incluindo treinamento. E. Utilizar equipamento de proteção individual, EPI, adequado. Nota: em muitos países, os requisitos legais e outros requisitos incluem o requisito de que o equipamento de proteção individual, EPI, seja fornecido sem custo para os trabalhadores. 8.1. Planejamento e controle operacional. 8.1.2. Eliminar perigos e reduzir riscos de SSU. Exemplo: processo, almoxarifado, entrada, embalagens de papelão, condição de operação, normal, perigo, queda de produto embalado sobre os trabalhadores quando movimentados com empilhadeira, risco, danos aos trabalhadores, controles, treinar e certificar o operador de empilhadeira, realizar manutenção periódica nas empilhadeiras, treinar os outros funcionários da área, e alertar visitantes sobre os riscos de passar por baixo ou ficar nas proximidades da movimentação de produtos com a empilhadeira. Ao planejar e desenvolver controles operacionais, é dada prioridade ao controle de opções com maior confiabilidade na prevenção de lesões e problemas de saúde relacionados a trabalho. Consideração é dada à hierarquia de controles onde o processo para reduzir riscos de SSU segue uma sequência para eliminação de perigos, substituição, controles de engenharia, controles administrativos, equipamento de proteção pessoal. A exigência de hierarquia de controles visa fornecer uma abordagem sistemática para melhorar a saúde e a segurança ocupacional, eliminar peritos e reduzir ou controlar os riscos de saúde e segurança. Destina-se a fornecer uma sistemática abordagem para melhorar a saúde e segurança ocupacional, eliminar riscos e reduzir ou controlar os riscos de saúde e segurança. Cada etapa de controle é considerada menos eficaz que a anterior. É comum combinar várias etapas para reduzir os riscos de SSU a um nível que seja tão baixo quanto praticamente razoável. Exemplos de medidas que podem ser implementadas em cada nível incluem eliminação de perigos, evitando riscos, adaptando o trabalho aos trabalhadores, integrando saúde, segurança e ergonomia ao planejar novos locais de trabalho e criando separação física de tráfego entre pedestres e veículos. Substituição: substituir o perigoso pelo não perigoso, ou pelo menos perigoso, combatendo os riscos na origem, adaptando seu progresso técnico e substituindo a tinta base de solvente por tinta base de água. Controles de engenharia: implementar medidas de proteção coletivas, como isolamento, proteção de máquinas, sistemas de ventilação, manuseio mecânico, redução de ruído, proteção contra quedas de altura usando trilhos de proteção, controles administrativos, dar instruções adequadas aos trabalhadores, tais como procedimentos de bloqueio, inspeções periódicas de equipamentos de segurança, coordenação de saúde e segurança com atividades de subcontratados, indução de novos trabalhadores, licenças de condução de empilhadeira e rotação de trabalhadores, equipamento de proteção individual, EPI, fornecer EPI adequado e instruções para utilização e manutenção de EPI, como calçados de segurança, óculos de segurança, proteção auditiva, luvas resistentes a produtos químicos e líquidos, luvas de proteção elétrica e luvas resistentes a cortês. Ao planejar e desenvolver controles operacionais, as mudanças que afetam o desempenho de SSU precisam ser gerenciadas. Um processo é necessário para ser estabelecido para a implementação e controle das mudanças planejadas. 8.1. Planejamento e controle operacional. 8.1.3. Gestão de mudança. A organização deve estabelecer um processo S para a implementação e controle de mudanças temporárias e permanentes planejadas, que impactam o desempenho de SSO, incluindo a. Novos produtos, serviços e processos, ou mudanças em produtos, serviços e processos existentes, incluindo local de trabalho e arredores, organização do trabalho, condições de trabalho, equipamentos, força de trabalho. B. Mudanças nos requisitos legais e outros requisitos. C. Mudanças no conhecimento ou informações sobre perigos e riscos de SSU. D. Desenvolvimentos em conhecimento e tecnologia. 8.1.3. Gestão de mudança. Continuação. A organização
Deve analisar as consequências de mudanças não intencionais, tomando medidas para mitigar quaisquer efeitos adversos, conforme necessário. 8.1. Planejamento e controle operacional. 8.1.4. Aquisição. 8.1.4.1. Generalidades. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo S para o controle de aquisição de produtos e serviços, a fim de assegurar a sua conformidade com seu sistema de gestão de SSU. Os controles devem ser estabelecidos para garantir que as matérias-primas, substâncias perigosas ou materiais, equipamentos, produtos e serviços atendam aos requisitos especificados pelo sistema de SSU. Deve haver um processo para avaliar, escolher, revisar, melhorar e substituir fornecedores externos em relação às expectativas declaradas. Para um sistema mais eficaz, os processos do sistema de controle precisam ser documentados. Compras. Para suas atividades de compras, você precisa garantir que suas necessidades sejam claras e devidamente comunicadas ao fornecedor para que você receba o material-serviço correto. Como você seleciona seus fornecedores? Você deve escolher um escopo para este requisito para decidir quais materiais-serviços são controlados pelo seu sistema de SS, porque não faz sentido tentar controlar todos eles. Seu fornecedor de lápis precisa ser controlado. Uma regra geral é: seu desempenho pode afetar sua capacidade de atender aos requisitos de sua SSU, assim desenvolver uma lista de fornecedores aprovados para materiais serviços críticos e um processo para aprová-los. Item principal: certifique-se de que os funcionários, recebendo, comprando, etc., tenham a lista mais recente, controlada. Ponto. Informações de compra. Como você garante que solicitou o material-serviço certo de seu fornecedor? Sua organização precisa verificar os requisitos antes de fazer o pedido. Verificação do produto comprado. Como você garante que o produto-serviço atenda às suas necessidades? Parte do processo de compra é verificar se os produtos-serviços que você adquiriu. Normalmente, isso é feito na inspeção de entrada, mas você pode colocar o processo de verificação no fornecedor e fornecer uma validação, como um certificado de conformidade. O processo de aquisição precisa incluir métodos para a medição e monitoramento de produtos e serviços, e o fornecedor deve entender completamente o que é fornecer, incluindo métodos de suporte, materiais e equipamentos usados para produzir esses produtos e serviços, como esses produtos e serviços serão monitorados para serem aceitáveis ou inaceitáveis, incluindo avaliações no local, quaisquer habilidades especiais, certificações, expectativas de desempenho esperadas do pessoal do fornecedor, inspeção de recebimento. Temos que inspecionar tudo. Esta é uma pergunta comum das organizações que estão iniciando os programas ISO 45001. Então aqui está a boa notícia. Não há exigência de que você tenha que inspecionar tudo. O requisito é que você determine como você saberá que possui peças, matérias-primas e serviços de boa qualidade para fazer o seu produto e manter seu local de trabalho seguro e saudável. Isso está intimamente ligado à aquisição. O processo de compra é onde você coloca controles para garantir que seus fornecedores lhe forneçam os produtos e serviços necessários. Ao estabelecer esses critérios, você também estabelecerá critérios compatíveis de inspeção e teste. Os usuários precisam verificar se os equipamentos, instalações e materiais são adequados antes de serem liberados para uso pelos trabalhadores. Isso é para garantir que o equipamento é entregue de acordo com a especificação e é testado para garantir que funcione como pretendido. As instalações são comissionadas para garantir que funcionem como projetadas. Os materiais são entregues de acordo com suas especificações. Quaisquer requisitos de uso, precauções ou outras medidas de proteção são comunicados e disponibilizados. Muitas empresas têm um programa para designar fornecedores certificados. Eles recebem bens e serviços desses fornecedores diretamente no estoque. Se você qualifica fornecedores por meio de auditoria em seu sistema de gestão, inspecionando ordens de avaliação ou por outros meios, é possível determinar que tipo de plano de amostragem você precisa para monitorar e medir seu produto ou serviço. Alguns produtos vêm com certas certificações ou padrões já cumpridos para o produto. Eles vêm com um certificado de análise ou outra evidência de que o controle é exercido na localização do fornecedor. Se este for o caso,
Sua inspeção pode estar verificando e localizando um certificado. A inspeção de entrada pode ser tão simples quanto revisar as guias de remessa e verificar se o item e a quantidade corretos foram recebidos. Cabe à sua organização determinar como o desempenho dos fornecedores afeta seu produto ou serviço e como você medirá e monitorará. 8.1. Planejamento e controle operacional. 8.1.4. Aquisição. 8.1.4.2. Contratados. A organização deve coordenar esse processo de aquisição com seus contratados, a fim de identificar perigos e avaliar e controlar os riscos de excesso decorrentes de a. Atividades e operações dos contratados que impactam a organização, b. Atividades e operações da organização que impactam nos trabalhadores contratados, c. Atividades e operações contratadas que impactam outras partes interessadas no local de trabalho. A organização deve assegurar que os requisitos de seu sistema de gestão de SSU sejam atendidos pelos contratados e seus trabalhadores. O processo de aquisição da organização deve estabelecer e aplicar critérios de saúde e segurança ocupacional para a seleção de contratados. Nota: pode ser útil incluir critérios de saúde e segurança ocupacional para a seleção de contratados nos documentos de contratação. Sua organização precisa estabelecer e manter processos para garantir que os requisitos do sistema de gerenciamento de SSU sejam atendidos pelos contratados e seus trabalhadores. Esses processos incluem os critérios de SSU para a seleção de contratados. Os métodos devem ser estabelecidos para identificar e comunicar os perigos e avaliar e controlar os riscos de SSU, decorrentes do atividades e operações dos contratados para os trabalhadores da organização, atividades e operações da organização aos trabalhadores das contratadas, atividades e operações dos contratantes para outras partes interessadas, atividades e operações dos contratantes para os trabalhadores contratados. Sua organização precisa estabelecer processos para identificar e comunicar os riscos e avaliar e controlar os riscos de SSU, ver também análise de risco decorrente do atividades e operações dos contratados para os trabalhadores da organização, atividades e operações da organização aos trabalhadores das contratadas, atividades e operações dos contratantes para outras partes interessadas no local de trabalho, atividades e operações dos contratantes para os trabalhadores contratados. Os processos devem ser estabelecidos e mantidos para garantir que os requisitos do sistema de gerenciamento de SSU sejam atendidos pelos contratados e seus trabalhadores. Esses processos incluem os critérios de SSU para a seleção de contratados, a verificação de que os contratados são capazes de executar suas tarefas antes de poder prosseguir com seu trabalho é necessária, verificando se registros de desempenho de SSU são satisfatórios, critérios de qualificação, experiência e competência para os trabalhadores são especificados, treinamento e outros requisitos do trabalhador foram, recursos, equipamentos e preparações de trabalho são adequados e prontos para o trabalho prosseguir, comunicação do contratante. Para facilitar a comunicação e a participação do contratado, é fornecida uma lista de verificação de comunicação do contratado que pode ser personalizada para o seu local de trabalho. Para mais informações, consulte a lista de verificação do contratante. Planejamento e controle operacional. 8.1.4. Aquisição. 8.1.4.3. Terceirização. A organização deve ir que funções e processos terceirizados sejam controlados. A organização deve assegurar que os seus procedimentos de terceirização sejam consistentes com os requisitos legais e outros requisitos, e com o atingimento dos resultados pretendidos do sistema de gestão de SSU. O tipo e o grau de controle a serem aplicados a estas funções e processos devem ser definidos no sistema de gestão de SSU. Nota: a coordenação com fornecedores provedores externos pode ajudar uma organização a enfrentar qualquer impacto que a terceirização tenha sobre seu desempenho de SSU. Dado o crescimento da terceirização, torna-se importante ter controle dos processos, produtos e serviços fornecidos externamente. A extensão do controle a ser aplicado precisa ser definida dentro do sistema de gestão de SSU. Ao se envolver em terceirização, deve haver um processo para a seleção dos provedores e avaliação de seu desempenho.
além de meios para reagir a problemas causados por fornecedores externos que possam afetar o desempenho de SSU. Controles são necessários para funções e processos terceirizados para assegurar que os arranjos sejam consistentes com os requisitos legais e com a obtenção dos resultados pretendidos do SSU. Preparação e resposta de emergência. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo S necessário S para se preparar para a resposta a potenciais de situações de emergência, como identificado em 6.1.2.1, incluindo a. Estabelecer uma resposta planejada para situações de emergência, incluindo a provisão de primeiros socorros. B. Providenciar treinamento para a resposta planejada. C. Testar e exercitar periodicamente a capacidade de resposta planejada. D. Avaliar o desempenho e, se necessário, revisar a resposta planejada, incluindo após o teste e, em particular, após a ocorrência de situações de emergência. E comunicar e fornecer informações relevantes a todos os trabalhadores sobre os seus deveres e responsabilidades. Preparação e resposta de emergência. Continuação. F. Comunicar informações relevantes para os contratados, visitantes, serviços de resposta à emergência, autoridades governamentais e, como apropriado, a comunidade local. G. Levar em consideração as necessidades e capacidades de todas as partes interessadas relevantes e assegurar seu envolvimento, como apropriado, no desenvolvimento da resposta planejada. A organização deve manter e reter informação documentada sobre o processo S e sobre os planos para responder a potenciais situações de emergência. Preparação e resposta de emergência. Plano de emergência para incêndio. Neste plano nos apresenta as seguintes situações: transeunte funcionário local supervisor. Estes o que fazem? Ligam para a portaria ramal 265 e informam o local que se encontra o incêndio e se há feridos. Tentam encontrar um brigadista próximo ao incêndio e informam o ocorrido. Mantém-se afastado da área onde ocorreu o incêndio. Ajudam a manter as pessoas afastadas da área onde está ocorrendo o incêndio. O que cabe à brigada de emergência, se estiver próximo ao incêndio, deve colocar os EPIs, iniciar o combate ao incêndio com extintor, ou hidrantes da área, se for possível. Demais brigadistas se reúnem no ponto de encontro, pegam equipamentos de combate a incêndios e seguem para a área de ocorrência. Isola a área do incêndio mantendo as pessoas afastadas. Usa os equipamentos necessários. Se necessário, liga para a portaria 265 e solicita ambulância e corpo de bombeiro. Inicia o combate ao incêndio e espera apoio dos bombeiros. Se o incêndio não for controlável, liga para a portaria e solicita o corpo de bombeiro. A portaria, por sua vez, recebe a ligação do brigadista. Acione o alarme para a reunião da brigada no ponto de encontro. Um funcionário da portaria se desloca para o ponto de encontro dos brigadistas e comunica o local do incêndio. Se necessário, chamar o corpo de bombeiro. Telefone 3333-0000 e ambulância 192. Informa o Departamento de Saúde e Segurança Ocupacional no ramal 300 e a diretoria. Ler o plano de resposta a emergências disponível nos materiais complementares. Elaborar um plano de emergência para derrame de combustível, na área de descarga do carro-tanque, em um posto de combustível. Use a imaginação, não precisa ser perfeito, seja criativo. Uma organização é obrigada a identificar emergências previsíveis aplicáveis às suas operações e planejar sua resposta. Tais emergências podem ocorrer durante além do horário normal de trabalho e podem surgir devido a causas naturais e causadas pelo homem. Emergências identificadas precisam ser avaliadas com base em seus riscos de SSU. O foco está em medidas proativas de controle, como a redução de fontes de ignição e não apenas em controles de risco reativos, como equipamentos de combate a incêndios e evacuação. Sua organização precisa identificar possíveis situações de emergência, avaliar os riscos de saúde e segurança associados a essas situações de emergência e manter um processo para prevenir ou minimizar os riscos de saúde e segurança de emergências em potencial. O processo para prevenir ou minimizar os riscos de SSU inclui uma resposta planejada para situações de emergência incluindo primeiros socorros, avaliação e
quando necessário, revisão dos processos e procedimentos de preparação para emergências, incluindo após o teste e, em particular, após a ocorrência de situações de emergência, comunicação e fornecimento de informações relevantes a todos os trabalhadores e em todos os níveis da organização sobre seus deveres e responsabilidades. Ponto. Provisão de treinamento para prevenção de emergência, primeiros socorros, preparação e resposta, comunicação de informações relevantes a empreiteiros, visitantes, serviços de resposta a emergências, autoridades governamentais e, quando apropriado, a comunidade local, necessidades e capacidades de todas as partes interessadas relevantes para garantir seu envolvimento no desenvolvimento da resposta planejada, testes periódicos e exercícios de capacidade de resposta a emergências. Para testar a capacidade de resposta a emergências, é fornecido um plano simulado de exercício-simulação que pode ser personalizado para o seu local de trabalho, em todos os estágios do processo. Sua organização precisa levar em conta as necessidades e capacidades de todas as partes interessadas e assegurar seu envolvimento. Além disso, é necessário que as informações documentadas relevantes para a preparação e resposta a emergências sejam mantidas e mantidas. Eliminação de perigos, substituição, controles de engenharia. Controles administrativos. A exigência de hierarquia de controles visa fornecer uma abordagem sistemática para melhorar a saúde e a segurança ocupacional, eliminar peritos e reduzir ou controlar os riscos de saúde e segurança. Destina-se a fornecer uma sistemática abordagem para melhorar a saúde e segurança ocupacional, eliminar riscos e reduzir ou controlar os riscos de saúde e segurança. Veja também a análise de risco de SSU. Cada etapa de controle é considerada menos eficaz que a anterior. É comum combinar várias etapas para reduzir os riscos de SSU a um nível que seja tão baixo quanto praticamente razoável. Chegamos ao final do módulo 5. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, vou estar esperando por você, no módulo 6, ok?